Cristine Buttignoni Lopes tem 33 anos e é a nutricionista responsável pelo caso bem-sucedido de Lucas Tristão, morador de Bom Jesus do Galho, que perdeu 217 quilos em apenas um ano e meio. Emanuele, como você se sente sendo peça fundamental nesse processo de emagrecimento do Lucas? Ele conseguiu superar suas expectativas? Sim, o Lucas superou as minhas expectativas devido à sua força de vontade e persistência, a sua garra, porque quando eu conheci o Lucas corria sério risco de morrer e ele tinha obesidade mórbida e praticamente não tinha vida. E eu me sinto muito honrada com esse sucesso no emagrecimento, porque é importante a participação da nutricionista num caso desse, mas é importante a força de vontade do paciente, o que o Lucas mostrou em 100% em todo esse processo de um ano e meio. E como você conheceu o Lucas? Como se deu esse encontro? O Lucas, eu tenho no posto de saúde onde a gente trabalha, tem um agente comunitário que sempre me traz os casos de pacientes que eu preciso fazer visita em casa. E no finalzinho do ano de 2013, esse agente comunitário me falou da situação do Lucas e pediu que eu fosse lá conversar com ele. Eu fui à casa do Lucas em novembro, eu cheguei lá após o meu horário de trabalho, porque eu achei um caso bem complicado, eu falei assim, então não tem como eu ir no horário de trabalho, porque eu vou ter que gastar horas e horas lá conversando. Eu fui após o horário, aí lá eu encontrei o Lucas sentado numa poltrona enorme e eu fiquei boquiaberta com a situação. Eu nunca tinha encontrado uma pessoa do jeito que eu encontrei o Lucas. Na época, ele me relatou que pesava 320 quilos. Durante esse primeiro dia de conversa, conversamos sobre tudo. Sobre, infelizmente, o falecimento da mãe dele, sobre o que o levou a procurar uma ajuda de nutricionista. Nesse primeiro momento, o Lucas apresentava uma pressão muito alta. Além de pressão alta, ele não conseguia fazer o controle, aferir a pressão, o aparelho não lhe cabia nos braços. E aí, com muita conversa, eu expliquei para ele como que seria o tratamento e ele, neste momento, ele me mostrou muita força de vontade em querer mudar de vida, em querer calçar o chinelo, em querer dormir na cama, em melhorar a sua vida mesmo, porque ele corria sérios riscos. A nossa balança, uma balança comum, não pesa mais do que 150 quilos. Então, a aferição do peso do Lucas era feita em balança para pesar gado. E ele ia mensalmente até o local onde tinha essa balança para fazer a aferição do peso. E no primeiro momento, depois dessa entrevista que eu fiz com ele, eu voltei ao consultório e lá eu quantifiquei o consumo calórico do Lucas e a partir desse consumo calórico eu elaborei uma dieta saudável, uma alimentação saudável, retirando alguns alimentos que o Lucas consumia em excesso e incorporando outros que ele não costumava consumir. O consumo calórico do Lucas era mais de 12.000 calorias por dia, baseado em fast foods, né? Hambúrgueres, refrigerantes, frituras, ou seja, muita gordura, muito sal, muito açúcar. E aí eu reduzi essa dieta pela metade. Eu calculei para ele 20 calorias por quilo de peso. Então ele iria consumir metade do que ele estava consumindo a partir de uma alimentação saudável, com arroz,
feijão, uma carne magra, verduras, legumes, frutas, leites e seus derivados, ingerir água. Ele sempre ingeriu muita água, porque ele comia muita coisa salgada. E durante esse primeiro momento de dieta, ia diminuir a ingestão de água. E foi um ponto que eu bati muito na tecla, de sempre tomar água, não deixar de tomar água. Na segunda consulta, o Lucas já me apresentou um peso com menos 30 quilos, em menos de um mês. Com melhora da pressão, ele já começou a caminhar, ele já saía de casa, já fazia sua caminhadinha. Ele iniciou bem levinho, 30 minutos, 3 vezes na semana, ao redor da sua casa. E mensalmente eu fazia as consultas dele, a gente fazia exames. Sempre que tinha alguma alteração nos exames, a gente procurava o médico para ele prescrever o medicamento que ele precisava fazer uso. O único problema que deu no exame dele foi o ácido úrico. Com pouco tempo normalizou e ele parou de usar o medicamento para redução do ácido úrico. Porém, a gente fez o controle dos alimentos que prejudicam o ácido úrico. Hoje, o Lucas pesa 103 quilos e ele tem muito excesso de pele, como todos nós já sabemos. Após a cirurgia, ele vai tirar cerca de 10 a 15 quilos. Após essa cirurgia, o Lucas vai estar num peso mais adequado, vamos dizer assim, porque ele ainda não atingiu, mesmo depois da cirurgia, ele não terá atingido o seu peso ideal, mas ele já vai estar com um peso adequado. E agora o Lucas tem qualidade de vida, o Lucas caminha, o Lucas anda para todo quanto é lado e se alimenta corretamente. Não lhe faz falta fast food, não lhe faz falta refrigerante, ele não sente falta de nenhum outro alimento que ele comia em excesso. As pessoas chegaram a sugerir para o Lucas uma cirurgia bariátrica. O que você pensa sobre esses procedimentos? Olha, a cirurgia bariátrica é um ótimo coadjuvante no emagrecimento. Porém, é uma cirurgia invasiva que vai mexer muito na vida da pessoa. Não só na perda de peso, mas no aspecto emocional, no aspecto mental. Então, quando a gente tem uma situação de obesidade, se for, no caso, obesidade mórbida, hoje em dia a obesidade leve já pode se fazer a bariátrica, mas eu sempre bato na tecla. Vamos pensar, antes de fazer a bariátrica, em emagrecer. No último caso, a gente não conseguiu emagrecer, vamos juntar a equipe multidisciplinar, formado pelo médico, pelo gastroenterologista, principalmente, porque é ele que vai fazer a cirurgia bariátrica, pelo psicólogo, se for necessário, pelo psiquiatra, pela fisioterapia, porque vai ter que fazer os exercícios do pulmão, então eu preciso de um fisioterapeuta, pelo educador físico, que eu preciso da atividade física, pela nutricionista. E não só vou fazer a cirurgia bariátrica, vou procurar o médico e pronto, acabou. Porque vai mexer com a sua vida. Antes da cirurgia, você comeria 2, 3 quilos de comida. Após a cirurgia, uma pessoa consegue comer 50 ml. É muito pouquinho. Sabe aquele copinho de café? É aquele copinho de café. Então, o seu psicológico vai ser muito alterado. Cirurgia bariátrica é ótimo, se for feito, se for tratada de forma multidisciplinar, com conhecimento de todos os profissionais. Você falou sobre psicólogos e psiquiatras. O Lucas teve o auxílio de algum desses profissionais durante esse processo de emagrecimento? Infelizmente, o Lucas não teve esse acompanhamento de psicólogo. Porém, o que nós podemos fazer
para ajudá-lo na questão emocional durante o emagrecimento, nós fizemos. Eu conversava muito com o Lucas, como ele deveria se comportar, quais as atitudes ele deveria tomar. Além do que, o Lucas teve muita ajuda da família, dos amigos, e eu posso dizer que o maior psicólogo do Lucas foi Deus. Lucas teve uma fé muito grande de que ia conseguir e ele conseguiu. Quais riscos o Lucas correria caso ele não tivesse tomado essa atitude de querer perder peso? O Lucas, em obesidade mórbida, com IMC acima de 80 quilos por metros quadrados, o Lucas corria o risco de um infarto do miocárdio, infarto agudo do miocárdio, fulminante. Por quê? Além da obesidade, o Lucas já apresentava a pressão alta. Ele tinha inchaço nos membros inferiores, nas pernas, nos pés, dificuldade de respirar quando dormia. Então, são fatores que podem levar a uma falência cardíaca. O Lucas poderia perder a vida muito cedo e a qualquer momento. E como foi o programa de atividades físicas do Lucas? Como eu disse, inicialmente o Lucas começou com uma caminhada bem levinha, até porque ele tinha muito cansaço ao caminhar. A caminhada dele era feita de manhãzinha, 30 minutinhos em frente à casa dele, 3 vezes na semana. À medida que o Lucas foi melhorando, emagrecendo, ele começou a ter uma melhor facilidade em respirar. A respiração do Lucas ficou melhor. E aí ele foi aumentando, aos poucos ele foi aumentando a caminhada dele. Passou para mais vezes na semana. Hoje, o Lucas ele caminha 1h20, cerca de 5 a 7 quilômetros por dia e já em ritmo acelerado. Sempre baseei a atividade física do Lucas numa atividade de maior gasto calórico, que são as atividades aeróbicas, no caso as caminhadas. Agora para frente, penso, logo após a cirurgia, penso em priorizar a atividade anaeróbica para ele ganhar massa. Isso aí vamos conversar com o educador físico para ver o que seria possível para o programa de atividade física do Lucas. Qual o conselho que você dá para os pais para que seus filhos não se tornem obesos, como aconteceu com o Lucas? O mais importante na vida da criança é o aleitamento materno, exclusivo até os 6 meses de vida. Toda criança, ela aprende a se alimentar corretamente na primeira infância, que vai por volta de 7 anos de vida. É nesse momento que os pais têm que priorizar, não só na alimentação da criança, mas na alimentação de toda a família, a inclusão de todos os alimentos saudáveis, verduras, legumes, frutas, arroz, feijão, carnes, leites e seus derivados, e evitar o uso de guloseimas fora de hora, todos os dias, sem controle. Os pais não devem dar tudo aquilo que a criança quer. Porque a criança, ela precisa aprender que eu posso comer bala? Posso, em pequena quantidade e de vez em quando, e não todos os dias. Tenho algumas crianças obesas, fazem tratamento comigo, os pais acompanham esse tratamento mensal e sempre eu solicito aos pais, acompanhe a merenda escolar do seu filho, coloque fruta, coloque sucos de frutas, iogurtes, coloque cereais integrais na merenda do seu filho e evite que eles comprem guloseimas para a merenda escolar. Então, para os pais de primeira viagem, ganhou neném, mamãe, amamente o seu filho, o seu peito o seu leite materno é a melhor refeição que seu filho pode ter até os 6 meses de vida.
após os seis meses de vida, você vai procurar a orientação do seu pediatra ou da nutricionista para saber quais os alimentos você vai incorporar. Até os 2 anos você vai continuar dando leite materno. Depois dos 2 anos, ele vai crescer, ele vai para a escola, você vai buscar um auxílio da nutricionista, quais os alimentos que ele vai comer, que horas, quais os alimentos ele vai levar para a escola. É na infância que a gente constrói os hábitos saudáveis para a vida adulta. Como a família pode contribuir nesse processo de emagrecimento? A família é importantíssima no processo de emagrecimento. Por quê? Uma pessoa que está fazendo uma dieta para emagrecer, e na casa dessa família os hábitos alimentares persistem de forma incorreta ou inadequada, vamos dizer assim, ela vai ter mais dificuldade de emagrecer. O que eu sempre falo para os pacientes é que eles mostrem para os demais familiares a alimentação saudável. Todos os meus pacientes, eu sempre pergunto para eles: vocês passaram fome? Tiveram vontade de comer alguma coisa? E todos eles me relatam a mesma coisa: não, comi tudo o que eu pude comer em quantidades que você me liberou. Eu nunca proíbo meus pacientes de nada. Eles podem comer de tudo, desde que eles tenham ciência do que eles estejam comendo. E a família, ela vai contribuir no processo de emagrecimento se ela, junto com ele, aprender a ter uma alimentação saudável, uma alimentação adequada, a tomar água. Hoje em dia a gente não toma água, a praticar atividade física e evitar o máximo possível. O bem não é só para o meu paciente, o bem não é só para o indivíduo que está em obesidade, o bem é também para a família. Vai diminuir os custos, vai diminuir colesterol, custos com remédio, custos com supermercado. Então o bem vai para toda a família.